Meus queridos, mais uma vez a paz do Senhor. Eu trago a calorosa saudação do nosso pastor presidente da CGADB, pastor José Wellington Costa Júnior, ao pastor Jaime, ao ministério e a toda esta congregação, como também trago um abraço fraterno do nosso pastor presidente do nosso ministério e também presidente de honra da CGADB, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Recebo o abraço fraterno, o amor, o abraço amoroso, o carinho do nosso pastor, presidente da CGADB e também o pastor presidente do nosso ministério, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Esta saudação é para o pastor Jaime, é para o ministério local, é para toda a igreja do Senhor que aqui está. Receba também os nossos parabéns pelo aniversário, 66º aniversário da Igreja do Senhor aqui nesta região. Ao pastor Jaime, que Deus continue lhe abençoando e que este crescimento continue vertiginoso para a glória do nome do Senhor Jesus. Podeis tomar o vosso assento. Eu quero convidá-los para a leitura de alguns versículos na palavra de Deus. Aniversário. 66 anos da igreja estabelecida, Igreja Assembleia de Deus Bom Sucesso, mas fundada há alguns anos antes, 85 anos. Por que isto? Qual o segredo? Apocalipse, capítulo de número 3, versículos de números 7 a seguir. Apocalipse 3, 7 a seguir. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Queridos, quando nós lemos as cartas ditadas por Jesus, escritas por João, principalmente chama-nos a atenção o fato de serem 7 cartas, mas nem todas iguais, ou melhor, nenhuma igual. 2 parecidas, porém as outras com características diferentes, com mensagens diferentes. Mas eu louvo a Deus porque havia uma igreja, pelo menos 2, que receberam as cartas, foram diferenciadas mais no sentido positivo do que negativo. Quando nós lemos a carta à igreja de Filadélfia, alguns estudiosos, comentaristas, eles dizem que é a igreja fiel, que é a igreja que está preparada para subir aos céus. Eles chegam a dizer que é a igreja verdadeira dentro da igreja atual, a igreja da atualidade. Na verdade, eu costumo
a denominar igreja só aqueles que estão preparados para o soar da trombeta. Mas quando nós olhamos ao nosso redor, nós podemos também admitir este pensamento de que entre o que normalmente chamamos de igrejas, porque nós não temos a capacidade de conhecê-las como o dono dela conhece, nós podemos observar que realmente há uma igreja verdadeira em meio a uma igreja que se diz verdadeira, mas na verdade não é. Porém, a igreja de Filadélfia, ela tem algumas características, algumas qualidades que nós vamos perceber que realmente são aquelas que, de acordo com o ensino da palavra de Deus, ela deve ser chamada de a verdadeira igreja. A igreja preparada, a igreja pronta, a igreja que está dizendo, ora vem Senhor Jesus. Porque tem alguns chamados cristãos que estão preocupados e até às vezes, quando se prega sobre a vinda de Jesus, eles ficam um tanto inquietos, porque parece não estarem prontos para ouvir o sonir da trombeta, ou parece que até tem dúvida se ouvirá ou não. Mas graças a Deus que nós temos o modelo de uma igreja, e eu quero crer que esta igreja reunida aqui nesta noite se assemelha às qualidades, à esperança, à fé da igreja de Filadélfia. Por que não dizer que nós estamos vivendo nos dias de hoje a continuidade da igreja de Filadélfia aqui em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro? Meus irmãos, esta carta, ela começa dizendo assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Quando se diz ao anjo da igreja, a palavra ela é direcionada a toda a igreja, porque ela é uma carta diretamente ao pastor, que por sinal é o responsável pela igreja. Então, o que se diz ao pastor é válido para a igreja. E se porventura alguém da igreja, da congregação, não está em condições de ouvir esta palavra, esta voz, certamente ela deve procurar se colocar na posição para ouvir a palavra que o pastor está recebendo, principalmente aquilo que tem a aprovação de Deus. Ela diz o seguinte: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo. Primeira qualidade, isto diz o que é santo. Os irmãos sabem muito bem o que quer dizer a palavra santo. Separado, tirado para fora, que tem um novo modo de viver, ou seja, da cabeça aos pés, por dentro e por fora, porque esta é uma exigência do Senhor Deus: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. É uma qualidade que é observada por aquele que é santo. Mas diz o seguinte mais ainda: o que é verdadeiro? Aquele que pôde dizer acerca dele mesmo:
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vivemos um mundo em que a verdade parece ser praticada por muitos poucos seres humanos. Como está sendo difícil conhecer aqueles, primeiro, que andam na verdade e que também testificam da verdade. Mas aquele que escreve à igreja de Filadélfia, ele diz: o que é verdadeiro, o que fala somente a verdade, o que ama a verdade, e também aquele que conhece os que andam na verdade. O que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, isto é, aquele que tem poder, ele tem uma chave nas suas mãos. E o que é que ele faz com esta chave? Diz mais ainda: o que abre e ninguém fecha. Mas se ele fechar, também ninguém abre. O que abre e ninguém fecha. O que fecha e ninguém abre. O que é que ele diz? Este que é santo, este que é verdadeiro, este que tem a chave de Davi, este que abre e ninguém fecha, este que fecha e ninguém abre. Ele diz ao anjo da igreja de Filadélfia: eu sei as tuas obras. Esta palavra, irmãos, ela tem um significado muito importante e muito preocupante. Eu sei as tuas obras. E o que me impressiona, meus irmãos, é que ele conhece realmente as nossas obras. Ele conhecia as obras da igreja de Filadélfia, e ele conhece as nossas obras. Mas ele não conhece como eu e você, como nós seres humanos conhecemos. Nós conhecemos normalmente uns aos outros pelo exterior. E às vezes, através do falar, da convivência, a gente nota algumas características, mas não conhecemos totalmente. Este não. Este é aquele que conhece por dentro e por fora. Ele conhece o que está por dentro e também o que está por fora. Porque quando nós olhamos para o exterior, nós podemos nos confundir. A gente pensa que é e de repente não é. Ou às vezes até somos tentados ao julgar o que é, ou então o que não é, em relação ao que é. Porque pode ser que pela aparência externa, a gente até imagine que não é, mas no interior, ele é. E às vezes é muito mais do que nós observamos no exterior. Este que diz: eu conheço as tuas obras, ele conhece por dentro e por fora. Ele é aquele que conhece até aquilo, disse alguém lá no passado, até aquilo que tu pensas na tua cama de dormir, ele já sabe, ele já tem conhecimento. O que é que este que conhece as suas obras, ele diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta. E se ele já disse que ele tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, ele diz:
eis que pus diante de ti uma porta aberta. Não precisa nem prosseguir na leitura, quando ele diz, e ninguém a pode fechar. Mas vamos ler para completar a frase, né? Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. É por isso que a Igreja de Bom Sucesso está comemorando 66 anos, o seu aniversário. Porque há 66 anos atrás, alguém que estava aqui, na direção deste trabalho, havia recebido de Deus, havia sido anunciado por Deus, que uma porta aberta estava aqui neste lugar. E ele disse mais ainda que esta porta ninguém a poderia fechar. Certamente os anos se passaram, dificuldades surgiram, momentos difíceis também surgiram, mas aquele que abriu a porta, ele continuou abençoando, prosperando, para que a porta não fechasse, e a porta não fechou, ela continua aberta, e ela não se fechará, porque aquele que a abriu, ele abriu para ficar aberta, enquanto a sua igreja estiver na face da terra, ela não vai se fechar, ela não vai se fechar, ela não vai se fechar, porque aquele que abriu, é aquele que tem a chave de Davi nas suas mãos, é aquele que quando abre ninguém fecha, e se ele fechar ninguém abre. Mas que porta aberta é esta? Glória a Deus. Uma porta aberta em razão do comportamento da igreja de Filadélfia. Qual a razão? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Glória a Deus. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O pastor tem falado aqui, quando ele vai falar sobre a bênção da contribuição, ele tem falado dos desafios, das oportunidades surgidas, mas no momento a força tem sido pequena, era pequena para adquirir a propriedade, certamente a força foi pequena para abrir congregações, certamente em todas as oportunidades surgidas, a força não foi grande, mas a nossa força não depende de quem nós somos, não depende do que nós temos, a nossa força vem do Senhor, o que fez os céus e a terra. Ele tem todo o poder nas suas mãos, para ele não há impossível, nada para ele é difícil. Haveria alguma coisa difícil a Deus? Deus é o Senhor de todo o universo. Ele disse simplesmente, haja, nós já ouvimos aqui nesta noite, e ouve. Ele simplesmente disse, faça-se, e se fez. Ele é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E tem uma coisa, ele está no trono. E quando eu digo ele está no trono, ele está no controle de todas as coisas. Então, queridos, não é pela nossa força pequena que nós vamos dizer, é impossível, não dá. A nossa força, ela pode ser pequena,
Mas se nós guardarmos a sua palavra, certamente aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A força pode ser pequena, mas o nosso Deus é grande. A nossa força pode ser pequena, mas o nosso Deus é o dono da prata e do ouro, e a Ele tudo é possível, porque o impossível Ele não conhece. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Este é o segredo. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando nós lemos esta frase, guardaste a minha palavra, nós estamos voltando a nossa mente àquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele disse, eu sou. Moisés disse, mas Senhor, vão me perguntar quem é esse Deus, quem é esse eu sou, e o que eu vou dizer? Moisés, diga para ele, eu sou o que sou. Acabou, ponto final, eu sou o que sou. Só ele pode dizer isto, eu sou o que sou, me enviou a voz. E foi o eu sou o que sou, que abriu o mar vermelho e o povo de Israel passou a pé enxuto. Eu sou o que sou, que na trajetória pelo deserto de dia, ele era uma nuvem, uma coluna de nuvem, para que o sol escaldante do deserto não tirasse a possibilidade do povo prosseguir. Mas à noite, quando a temperatura ia lá a tantos graus abaixo de zero, era uma coluna de fogo para que o povo pudesse caminhar de dia e de noite. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Quando os sacerdotes que levavam a arca chegaram à beira do Jordão para abrir e o povo de Deus passar a possuir a terra, eles preocupados, mas havia uma promessa que quando a planta dos seus pés tocasse nas águas do Jordão, elas se abririam e o povo passaria. E assim, eu sou o que sou, garantiu esta vitória. Lá vai os sacerdotes com a arca, e eles vão caminhando, o Jordão está transbordando. Eles vão chegando próximo, o Jordão está transbordando. Eles vão chegando à beira das águas, elas estão transbordando. Mas quando o sacerdote põe a planta do pé sobre as águas, o Jordão se abre, uma parede em cima, outra embaixo, e o povo de Deus passou e entrou na terra prometida, adquirindo as promessas que Deus havia feito lá no passado, há tantos anos atrás, a Abraão, quando saiu da sua terra para ir em direção a uma terra que Deus lhe mostraria. Ah, queridos, guardaste a minha palavra. É por isso que disse o salmista, eu guardei. Não, ele não disse guardei. Mais do que guardei, eu escondi a tua palavra no meu coração. E quando a gente guarda a palavra de Deus, quando a gente esconde a palavra de Deus no coração, a gente é forte para não pecar contra Deus. Mas a gente é corajoso para crer nas promessas de Deus. Porque para crer nas promessas de Deus é preciso ser corajoso. Até porque quando a gente diz, não, eu estou crendo que vai ser assim, aparecem muitos outros para dizer, mas você crê muito, você crê demais. Eu acho que não é bem isso, precisa ser corajoso, é preciso dizer, eu sei em quem tenho crido, e é que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É preciso dizer, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e ainda que seja consumida a minha pele, na minha carne, eu verei a Deus.
guardaste a minha palavra. Oh, quem nesta noite aqui tem guardado esta palavra? Eu tenho guardado, eu sei que você tem guardado, esta igreja tem guardado, e por isso hoje ela está dizendo: graças te dou ao Senhor pelos anos que se passaram, e nós aqui estamos para agradecer-te por esta grande vitória. Mas eu preciso me encaminhar para o final. Tendo pouca fé, ele disse: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não negaste o meu nome. Ah, meus queridos, hoje em dia, quanta gente está tendo dificuldade em não negar o nome de Jesus. Quantas pessoas, às vezes, não têm a coragem até de dizer: eu sou crente. Alguns dizem: eu sou religioso, eu sou praticante de uma religião. Outros, para ser um pouco mais abrangente, mas menos contundente: eu sou evangélico. Outros até dizem: olha, eu temo a Deus, eu creio em Deus. Ah, você é crente? Não negaste o meu nome. Jesus diz que aquele que negar o seu nome aqui na terra, também será negado no céu. Mas aquele que confessar o seu nome aqui, ele confessará o seu nome diante de Deus, o nosso Pai e Senhor. Não negaste o meu nome. É claro que quantas vezes nós encontramos pessoas que, como eu acabei de dizer, têm medo de negar, de confessar o nome de Jesus. Mas quando nós imaginamos naqueles que não têm a coragem, o privilégio de professar o nome de Jesus, nós temos exemplos muitos na Bíblia que nos leva a verificar como são abençoados aqueles que professam o nome de Jesus. Aqueles que não trocam a adoração a Jesus por nada. Aqueles que não trocam o nome do Senhor nosso Deus por coisa alguma desta vida. Nós poderíamos nos lembrar nesta noite daqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abedênego, numa terra distante, nenhum parente por perto, talvez até nenhum cristão que os conhecesse afetivamente diante deles, e eles tinham todas as oportunidades para dobrar os joelhos diante da estátua que havia sido erguida lá naquele campo pelo rei Nabucodonosor. Mas a Bíblia diz que quando eles souberam daquela convocação, eles que lá no passado já tinham assentado em seus corações não se contaminar com os manjares do rei, eles tiveram uma firmeza muito grande em não negar o nome do Deus a quem eles serviam. Eles foram avisados do acontecimento, e quando foram avisados, eles já decidiram: nós não curvaremos diante de imagem alguma, nós só nos prostramos diante de Jeová, o Deus a quem eles serviam. Tocou-se os instrumentos, a multidão reunida se ajoelharam, mas alguém olha, 3 jovens estavam de pé,
no meio da multidão. Os acusadores estavam certamente nas proximidades. Para não perder tempo, correram ao rei e disse: olha, a tua ordem foi cumprida, porém, não por todos. Tem 3 jovens aí, um povo diferente, uma religião diferente, eles não dobraram os seus joelhos. E agora? Havia um decreto. O rei, enfurecido, disse: não, chama eles. Chama eles e eu quero falar pessoalmente com eles. E quando eles chegaram, ele lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abedênego, que não dobraram os vossos joelhos diante da estátua do rei? Olha, pois fiquem sabendo, eu vou repetir a cerimônia. E se vocês estiverem dispostos a cumprir o mandado do rei, muito bom, é melhor para vocês. Agora, se vocês não cumprirem, eu vou lançá-los na fornalha de fogo ardente. E eu quero saber, eu quero ver, quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? Aí eles responderam: olha, o rei, quanto a isso nós não precisamos nem responder. O nosso Deus a quem servimos, Ele é que pode, e Ele nos livrará da fornalha de fogo e das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, nós não ajoelharemos. Parece que eles eram crentes da igreja de Filadélfia, viu? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E os irmãos sabem do acontecimento. O rei, enfurecido, mandou aquecer, mas disse: não vai ser lançado só com este aquecimento, não. Aqueça 7 vezes mais. E lá foram os 3. E o rei disse: eu quero ver. Ele certamente não estava muito longe, disse: eu quero ver. Chama os seus assessores para chegar mais perto. E quando ele olha, não tem 3, tem 4. Vale a pena guardar a sua palavra e não negar o seu nome. Igreja de Bom Sucesso, Igreja de Filadélfia, como é maravilhoso guardar a palavra de Deus no coração e também não negar o nome do Senhor. Para estes sempre há uma porta aberta. O rei enfurecido: escuta, mas nós jogamos 3 e tem um 4º homem lá. E o aspecto dele é semelhante aos filhos dos deuses. Era o 4º homem da fornalha. Certamente as batalhas, as adversidades, as lutas da igreja de Bom Sucesso, elas têm surgido sim, mas o 4º homem da fornalha de fogo tem estado convosco, tem estado em vós e continuará convosco, continuará em vós para prosperar em tudo quanto puserem as vossas mãos. Querido, eu preciso concluir. Aqui vem as promessas. Mas esta primeira promessa, ela é fundamental para nós aqui nesta noite. Deus tem colocado uma porta aberta. Nós poderíamos falar de diversas portas, mas a primeira porta que está aberta é a porta da salvação. É a porta da evangelização. Cada um de nós somos um ganhador de almas. Cada um de nós somos uma testemunha. Pedro diz que o apóstolo Pedro diz que ele nos fez reis e sacerdotes. Mas ele diz também que ele nos fez povo especial. Ele nos fez sacerdócio real.
nação santa, povo escolhido. E ele diz: para que anuncieis a virtude daquele que das trevas vos chamou para a sua maravilhosa luz. A primeira porta aberta é a porta da evangelização, é a porta da salvação. Mas a porta da salvação é o acesso que se abre. Há inúmeras outras portas que vão se abrindo para aqueles que têm diante de si uma porta aberta que ninguém pode fechar. Nós falamos da porta do batismo com o Espírito Santo. O que é batismo com o Espírito Santo? Revestimento de poder. Os discípulos, logo após a morte de Jesus, mesmo já sabendo que ele estava ressurreto, que ele havia ressuscitado, eles continuavam medrosos, continuavam acabrunhados, desanimados, e alguns até, como dizemos hoje numa linguagem bem popular, jogaram a toalha. Um grupo de discípulos estavam lá reunidos, conversando acerca de muitas coisas. Daqui a pouco um deles disse: eu vou pescar. Os outros 6 disseram: nós iremos também. E lá foi aquele grupo para pescar. Pescaram e não apareceu nada. Não pegaram nada, não apanharam nada. Mas no dia seguinte, quando iam já lavando as redes para voltar para casa, decepcionado, o Jesus que havia ressuscitado apareceu. E apareceu fazendo o desafio: tendes alguma coisa para comer? E eles não tinham nada, porque não havia pescado, não havia apanhado nenhum lambari. Alguém diz nenhuma piaba. Mas Jesus chamou lá para a praia, e quando chegou lá, tinha peixe e pão cozido nas brasas. Glórias a Deus. Queridos, quantas vezes o Senhor Jesus apareceu a eles, mas ainda o ânimo era bem pequeno, mas ele ordenou-lhes que eles fossem para Jerusalém e de lá não se ausentasse, até que recebeste a promessa que do Pai havia ouvido, que ele lhe mandaria, que dele havia ouvido, que o Pai lhes mandaria. E eles foram para Jerusalém. E a Bíblia diz que lá, parece que alguns desistiram, porque eram cerca de 500 irmãos, mas lá no dia só tinha 120. Mas os que cumpriram as palavras do Senhor Jesus, naquele dia, no 10º dia, a Bíblia diz que houve um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu o lugar onde estava sentado, e por eles, sobre todos eles, foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um, e todos foram cheios do poder, da virtude, da unção do Espírito Santo. E a partir daquele momento, ninguém mais segurou aqueles homens, ninguém mais segurou aquela obra que o Senhor Jesus disse, o escritor do livro do Atos dos Apóstolos, Lucas, as obras que ele começou. Mas coube a nós continuar a obra da evangelização, porque a porta está aberta, mas a porta do poder, da unção, do Espírito Santo de Deus está aberta também, para que todos sejam cheios de poder e saiam por aí testificando de que Jesus é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele foi para os céus, mas que Ele vai voltar para levar a sua igreja. A porta do poder está aberta. Hoje mesmo, agora mesmo, você pode se encher do poder, da unção e da virtude do Espírito Santo. A porta, o escritor aos Hebreus escreveu no seu capítulo 6, versículo 9, ele diz: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação.
batismo com o Espírito Santo acompanha a salvação. Ah, queridos irmãos, tantas outras coisas, cura das enfermidades, acompanham a salvação. Jesus ordenou aos seus discípulos, e eu concluo com este versículo, quando o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, diz-nos assim a palavra de Deus: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas Marcos registra ainda no seu último capítulo as palavras do Senhor Jesus, desta vez dizendo assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes será dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Nesta noite tem porta aberta para ser revestido de poder. Nesta noite tem porta aberta para a salvação de almas. Nesta noite tem porta aberta para a cura das enfermidades. Nesta noite tem portas abertas para expulsar perturbação maligna e toda obra do inimigo na vida de quem quer seja. Nesta noite, igreja de Bom Sucesso, todos nós que aqui estamos, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Amém. Eu quero orar com a igreja nesta noite. Fiquemos em pé por um instante, por favor, com a permissão do pastor. Há uma porta aberta para ser revestido de poder. Nesta noite, Jesus está aqui para batizar com o Espírito Santo, para te revestir de poder. Nesta noite, Jesus está aqui para curar, para expulsar de quem quer que seja, toda e qualquer perturbação maligna. Quem sabe um incômodo, alguma coisa que está perturbando você, e você pode até pensar que é algum mal notório, um mal qualquer desta vida, mas é uma perturbação maligna, porque todo mal é proveniente dele. Mas, nesta noite, pode estar entre nós aqui alguém que tem uma enfermidade, e você já procurou médicos. Eu não posso desmerecer de modo algum a virtude, a sabedoria humana, porque tem uma filha, inclusive, médica. Mas há coisas que o médico não pode fazer. Há coisas que a medicina não pode fazer. Ainda que se tenha toda a capacidade econômica para pagar o preço que for estabelecido, de nada vai adiantar. Mas o meu Jesus, aquele que disse para mim: eu tenho uma porta aberta e ninguém pode fechar. Nesta noite Ele cura. Nesta noite Ele cura câncer. Nesta noite Ele cura problema na coluna.
Ele cura o coração, Ele cura, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. O meu corpo foi Ele quem formou, Ele conheceu ainda lá no ventre, antes de eu vir ao mundo, Ele já me conheceu. Ele pode. Eu quero orar com você. Ore com fé, ore crendo. Há uma porta aberta diante de nós e ninguém a pode fechar. Você crê nisto? Querido Deus e Pai, querido Jesus, nosso eterno e glorioso Salvador, esta palavra foi o Senhor quem disse, e o Senhor a mandou escrever. O Senhor sabia que ela chegaria a nós aqui neste dia. Portanto, Senhor, eu creio que nesta noite há uma porta aberta diante de nós. Há uma porta aberta para o revestimento do poder do Teu Espírito. Ó Senhor, visita a Tua igreja, visita o Teu povo, visita a mim, Senhor, reveste-me mais e mais deste poder, reveste-me, Senhor, desta unção, ajuda-me, Senhor, porque sem Ti eu nada posso fazer, mas revestido do poder do Teu Espírito, da unção do Teu Espírito, eu chego aonde eu sozinho não posso chegar. O Teu servo, a Tua serva, o Teu filho, ele chega aonde não pode chegar. Reveste-nos, pois, do poder do Teu Santo Espírito. Batiza, Senhor, com Teu Santo Espírito, renova, concede dons espirituais, para que através dele, nós sejamos verdadeiros instrumentos nas Tuas mãos. Mas o Senhor também pode curar. O Senhor diz que nós poríamos as nossas mãos sobre os enfermos, e eles seriam curados. Senhor, eu estendo as minhas mãos em direção aos Teus filhos agora, e eu repreendo no nome de Jesus toda enfermidade, todo mal-estar, toda dor, toda perturbação, saia em nome de Jesus. Ó Senhor, opera a cura divina, repreende todo o mal, repreende toda a dor, cura, Jesus, cura toda e qualquer sorte de mal, repreende, Senhor, faz esta obra, glorifica o Teu nome, faz esta obra, glorifica o Teu nome, ó Senhor, é para a Tua glória. Querido Jesus, o Senhor disse à Tua igreja, o Senhor diz a nós aqui nesta noite, continue, Senhor, conosco, continue com os Teus filhos aqui, continue com o Teu servo, anjo desta igreja, pastor Jaime, o seu ministério, os cooperadores, a toda esta igreja, continue, Senhor, à frente de cada um, vai na frente, Senhor, sanando problemas, dificuldades, curando enfermidades, revestido do Teu poder. Ó Senhor, vai na frente, porque uma porta está aberta, e entrando por ela, nós jamais nos decepcionarão. A Tua bênção há de reinar sobre o Teu povo. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecidos a Ti rogamos. Amém.